Você que continua com a gente na TV e nas plataformas digitais, quero chamar a atenção para uma informação muito importante, foi confirmada pela reportagem da Jovem Pan. Alexandre Ramagem foi solto após 2 dias detido nos Estados Unidos. O nome do ex-deputado já não consta mais no sistema da polícia norte-americana. Dentro do governo havia uma expectativa de que o aliado de Jair Bolsonaro fosse enviado ao Brasil para iniciar o cumprimento de sua pena da suposta tentativa de golpe. Deixa eu chamar os nossos comentaristas, claro que daqui a pouco receberemos informações adicionais, mas eu vou começar essa rodada com o Cristiano Beraldo, porque essa informação, em alguma medida, né, Beraldo, desmonta uma narrativa que nós acompanhamos, principalmente de figuras ligadas ao governo federal. Agora, olhando para as autoridades americanas, o que pode ter acontecido? Pois é, por aqui teve algum problema aí, né? Tem que averiguar isso aí. Por que toda essa operação de monitoramento, algo muito sofisticado, uma cooperação agora que inclusive a Polícia Federal fechou um acordo com o governo dos Estados Unidos para fazer monitoramento do crime organizado e aí soltaram o Ramagem? Mas peraí, tem alguma coisa errada com essa história, né? Pois é, tem. Porque essas versões que foram publicadas pelo governo, pelos apoiadores do governo, elas não encontram amparo na realidade. Estava muito claro ali na ficha que é divulgada, isso é um padrão nos Estados Unidos, a ficha que foi divulgada sobre a prisão de Ramagem dizia que ele foi preso por questões imigratórias. Não dizia que ele era procurado no Brasil, que foi por causa do alerta vermelho na Interpol, não dizia nada disso, era simplesmente por questões imigratórias. E na hora que ele vai diante de um juiz, ele explica ali qual é a situação, os advogados apresentam os documentos, o pedido de asilo e o juiz determina se ele vai ficar preso ou solto enquanto aquele caso imigratório está sendo tratado. É só isso, não há nenhuma grande pirotecnia no entorno do assunto. É um procedimento corriqueiro, comum, por parte do ICE nos Estados Unidos e que aconteceu com Ramagem, ponto, é só isso. Pois é, inclusive informação que foi confirmada pelos jornalistas Matheus Arione e também o Eliseu Caetano, nosso correspondente que está nos Estados Unidos. E você que chega agora, Alexandre Ramagem solto após aquela detenção pelo ICE nos Estados Unidos a partir de uma infração de trânsito. Deixa eu chamar o Bruno Musa. Você, Musa, quais aspectos dessa notícia nós devemos considerar? Tudo que foi debatido aqui, as narrativas que nós acompanhamos, também Polícia Federal em algum momento mencionando uma colaboração internacional. As pessoas que nos acompanham por vídeo podem observar a matéria, a nossa reportagem já postada no portal da Jovem Pan. Deixa eu receber a rede Jovem Pan, notícia em destaque: Alexandre Ramagem solto após a prisão, a detenção que aconteceu nos Estados Unidos pelo ICE. Inclusive a matéria está publicada no nosso portal. Você, Musa, a partir de agora o que podemos esperar? Essa informação certamente desagrada a muitos aqui no Brasil, né? Eu ia falar justamente isso. Eu acho que o grande ponto que a gente vem comentando esses dias é, com certeza, a politização das narrativas em cima disso tudo. E o que me parece que aconteceu é justamente na linha do que a gente vem falando, que aqui continuaremos vendo a politização dessa narrativa, a discussão entre ambos os lados, mas talvez seja uma página virada. Os Estados Unidos trataram de uma maneira muito menor do que muitos colocariam aqui, não apenas mencionaram, principalmente a esquerda, a respeito de eventual pedido de mandá-lo para cá, para o Brasil, de extradição. Não apenas isso não parece ser uma verdade, como também já está solto. Então, acho que transformaram em algo muito maior a esquerda do que de fato vem acontecendo, e acho que está muito mais na linha daquilo que nós colocamos, ou seja, eventuais rusgas criadas entre o governo do Brasil, peitando o governo americano, que isso começou lá atrás, quando teve aquele evento dos BRICS, que foi esvaziado bastante aqui, e que Lula bateu de frente com os Estados Unidos contra o dólar, contra a dolarização, a favor de uma diversificação de moeda, enfim, tudo aquilo que nós conhecemos já nos últimos meses.
Isso sem dúvida será utilizado nessa narrativa, mas de fato me parece que é um evento muito menor, digamos assim, sob o ponto de vista de resolução por parte do ICE, do governo americano, do que as narrativas vigentes aqui no Brasil. E é preciso considerar também o pedido feito pela defesa, pelo advogado ou pelos advogados de Alexandre Ramagem em relação à concessão de asilo político, né? Se isso está em um processo de resposta, de avaliação, ou se o deferimento ou não acontecerá em alguns dias, talvez essa manifestação das autoridades ou essa soltura talvez tenha a ver. Vamos aguardar. Deixa eu passar para o Roberto Mota, que também está acompanhando essas movimentações e a notícia confirmada pela equipe da Jovem Pan, a soltura de Alexandre Ramagem. Mota. É uma excelente notícia. Alexandre Ramagem é um perseguido político. Eu tenho a impressão de que aconteceu uma coisa muito grave. Representantes do Estado brasileiro divulgaram uma versão muito complicada sobre esse evento, dando a entender que policiais brasileiros estavam monitorando exilados políticos, coisa que não aconteceu nem durante o regime militar. Então, esses representantes de Estado que deram essas declarações devem agora explicações ao povo brasileiro pelo seu comportamento. E esse padrão de comportamento de polícia política que pretende estender o braço da repressão para qualquer lugar do mundo onde um dissidente estiver, esse comportamento vai ter que prestar contas à história. Pois é, Alexandre Ramagem estava detido no Orange County, na Flórida, onde foi detido. A informação já foi confirmada, inclusive, pelo advogado de Alexandre Ramagem, e ele compartilhou a informação com a equipe da Jovem Pan, dizendo que o ex-deputado já se encontra em sua casa. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila, que vai analisar esse evento e de que maneira isso acaba se conectando às narrativas que foram compartilhadas por alguns grupos políticos aqui no Brasil. Você, Dávila. As narrativas nesse mundo de fake news, elas evaporam tão rápido quanto elas foram criadas, né? Foi criada uma falsa narrativa sobre a prisão de Ramagem, dado como se fosse uma prisão política de um foragido da justiça, quando na verdade foi uma operação de trânsito que acabou vendo que o seu visto já tinha expirado e que aquilo deve ter sido resolvido com alguma outra atitude, que eu espero que seja algum tipo de a permanência de Ramagem nos Estados Unidos. Então, o fato é que essas narrativas se esvaziam rapidamente no mundo da fake news, e quando os fatos aparecem, não há mais como sustentar a versão de uma prisão política ou uma grande confabulação do Estado brasileiro com o FBI, com a polícia norte-americana para prender Ramagem pelo processo que ele respondeu no Brasil e foi condenado. Por isso, Canhato, mostra cada vez mais que no mundo da fake news, o que é fake pode desaparecer rapidamente porque não resiste enfrentar os fatos e as evidências. Pois é, e tem alguns conteúdos já sendo publicados nas redes sociais, inclusive senador Irã Gonçalves, é isso, a produção acaba de me confirmar, ele postou um vídeo nas redes sociais. Tem áudio esse vídeo? Não tem áudio, enfim, é o congressista conversando por vídeo com Alexandre Ramagem, em uma ligação de vídeo, Ramagem sorridente em sua casa, possivelmente acho que a esposa atrás dele, e ele conversando com o senador, dizendo que já está em casa, explicando o que aconteceu, e aí esse vídeo já está viralizado, muitos sites já compartilhando essa imagem de Alexandre Ramagem em sua casa conversando por vídeo. Bom, a gente vai seguir acompanhando. Só para fechar essa análise, o Cristiano Beral tem uma informação referente ao procedimento de detenção de Ramagem e talvez a ausência de informação no momento da detenção do pedido de asilo político.
talvez isso possa ter influenciado ou determinado a soltura, ou não dá para fazer essa conexão, Beraldo? Bom, Caniato, o que acontece é que são dois assuntos distintos. Uma coisa é o visto que ele usou para entrar nos Estados Unidos. Esse visto, a aceitação dele no país tem uma validade, e ele, então, durante esse período, ele fez um pedido à imigração de residir nos Estados Unidos como a título de asilo político. Então, o que acontece nesse processo é que qualquer pessoa pode pedir qualquer coisa. Não é automaticamente registrado no sistema imigratório o pedido em si. O próximo passo do pedido, depois de analisada a documentação, e aí essa análise de documentação ela pode ser demorada, tem alguns elementos ali que ela é ou acelerada ou tem um ritmo normal, a autoridade migratória pode pedir documentos e esclarecimentos complementares, então não é um processo corriqueiro, é um processo que tem ali a sua complexidade. E se ele atinge ali um nível satisfatório de embasamento do seu pedido, ele é aprovado condicionalmente. E aí, neste momento da aprovação condicional, é que o seu status imigratório muda para alguém que está vivendo nos Estados Unidos, então agora de forma regular dentro daquele processo. E por fim, depois de cumprido várias etapas, tem exame de saúde, enfim, tem várias questões complementares, é que a pessoa recebe a sua aprovação final, que tem um prazo, dependendo do caso, esse prazo pode variar, e a partir daí ele toca a sua vida normalmente e com toda a tranquilidade. Então é isso que acontece, não tem nada muito espetacular no processo, tudo o que aconteceu, que a gente viu, é completamente esperado, faz parte da rotina e não foi nenhum caso excepcional. Nem a detenção dele e nem a soltura 2 dias depois.